Nunca imaginei que aos 68 anos de idade, eu precisaria lutar novamente por respeito. Acreditava que depois de uma vida inteira dedicada à família Cavalcante, os cabelos brancos me garantiriam ao menos consideração. Mas naquele domingo de céu azul em Salvador, descobri da pior forma possível que a ingratidão tem muitas faces. E uma delas era a do meu próprio filho. Sou Berenice Cavalcante. Durante anos representei nosso país em missões diplomáticas pelo mundo, frequentei palácios presidenciais e negociei em nome da nossa nação. Sempre fui admirada pela elegância, pela postura e pelo trato fino com as palavras. Meus dedos, que hoje tremem levemente, já assinaram acordos internacionais que mudaram vidas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ouvir aquelas palavras cortantes saindo da boca do homem que embalei em meus braços por tantas noites. A Igreja Nossa Senhora da Conceição estava iluminada por vitrais coloridos naquela manhã. Os bancos de madeira escura abrigavam a nata da sociedade baiana. O batizado do pequeno Miguel, meu único neto, deveria ser um momento de celebração. Apertei o conjunto de joias douradas que adornavam meu pescoço, um presente do meu falecido marido que usava apenas em ocasiões especiais. O tecido branco do meu terno caía impecavelmente sobre meu corpo, e apesar das rugas que marcam meu rosto, eu me sentia bonita, digna da posição que ocupava naquela família tradicional. Os sinos repicavam quando atravessei o corredor central. Observei rostos conhecidos, alguns sorrisos, acenos discretos. A Bahia tem memória, e muitos ali se lembravam de quando os Cavalcante eram sinônimo de integridade. Meu genro Jorge sorriu sinceramente ao me ver. Minha filha Mariana acenou discretamente, com aquela preocupação maternal que sempre demonstrava por mim desde que fiquei viúva. Roberta, minha amiga de décadas, ergueu levemente a sobrancelha ao notar a tensão no ambiente. Sempre foi sensitiva para estes detalhes. O padre Antônio já estava posicionado próximo à pia batismal quando Isabela, minha nora, ajeitou o pequeno Miguel em seus braços. Ela nunca escondeu que se casou com meu filho pelo status e pela fortuna. Seus olhos sempre calculavam quanto valia cada peça na mansão onde cresceram gerações da minha família. Aquela mulher transformava tudo em números, até mesmo o amor que deveria sentir pelo marido. Fábio estava impecável em seu terno italiano, cercado por associados da Cavalcante Investimentos. Conversava sobre negócios mesmo naquele momento sagrado. Carregava o sobrenome com orgulho, mas pouco sabia sobre a responsabilidade que vinha com ele. Enquanto me aproximava, notei seu semblante mudar. O sorriso comercial deu lugar a uma expressão que jamais esquecerei. Foi quando tudo aconteceu. Quando me posicionei ao lado dele para a cerimônia, Fábio se afastou teatralmente. Com a voz alta o suficiente para ecoar pelas paredes centenárias daquele templo, ele proferiu as palavras que marcariam para sempre nossa relação. Desde quando o diabo entra na igreja, o tempo congelou. O burburinho das conversas cessou como se alguém tivesse cortado o som de um filme. Senti cada par de olhos naquela igreja fixados em mim. Alguns riram, um riso nervoso, desconfortável. Outros abaixaram a cabeça, envergonhados por testemunharem tal cena. Isabela escondeu um sorriso maldoso enquanto ajeitava a touca de renda do pequeno Miguel. 50 anos antes, eu teria chorado. 40 anos antes, teria saído correndo. 30 anos antes, teria respondido no mesmo tom. Mas naquele momento, com a sabedoria que apenas as rugas podem trazer, mantive a compostura. Sorri serenamente, ignorando a facada que acabara de receber em público. Meus anos como diplomata me ensinaram que as batalhas mais importantes raramente são vencidas no calor do momento. O sacrilégio de usar aquelas palavras dentro da casa de Deus, na celebração do batismo de uma criança inocente, era demais. O padre Antônio, que conhecia nossa família havia décadas, pigarreou desconfortavelmente e prosseguiu com a cerimônia. Seus olhos bondosos encontraram os meus por um segundo, transmitindo uma solidariedade silenciosa. Enquanto as palavras sagradas eram proferidas, minha mente viajava pelo passado. Lembrei das noites em claro quando Fábio era bebê, das febres que curei, dos joelhos machucados que beijei, das histórias que contei.
Recordei do dia em que assinei aqueles papéis amarelados que guardava há tanto tempo no fundo de uma gaveta trancada. Documentos que ele jamais imaginou existirem. No fundo da minha bolsa de couro italiano, repousava a chave para mudar tudo. Um envelope antigo contendo a verdade que protegi durante toda a vida de Fábio. Uma verdade que poderia reescrever completamente a história da família Cavalcanti. Uma verdade que, em segundos de humilhação pública, decidi que não mais guardaria. Cláudio Ribeiro, sentado 2 fileiras atrás, me observava com aqueles olhos gentis que sempre demonstraram admiração sincera. Diferente de tantos outros homens que me cortejaram após a viuvez, ele nunca esteve interessado na fortuna ou no sobrenome. Apenas na mulher por trás de tudo isso. Nosso olhar se cruzou brevemente e senti uma corrente de força percorrer meu corpo. A água benta tocou a testa do pequeno Miguel e ele chorou, como se pressentisse a tempestade que estava por vir. Naquele choro infantil, ouvi o eco de outro choro, décadas atrás. Um choro que mudou o curso da minha vida e que agora, ironicamente, mudaria a vida de Fábio. Durante a cerimônia, minhas mãos permaneceram firmes, minha postura impecável. Anos de treinamento diplomático não seriam desperdiçados. Por dentro, porém, uma metamorfose acontecia. A Berenice que entrou naquela igreja não seria a mesma que sairia dela. A mulher que por décadas silenciou, agora encontrava sua voz. Uma voz que em breve faria tremer os alicerces da família Cavalcanti. Enquanto o coral entoava hinos sacros, planejei cada passo do que faria a seguir. O restaurante Sabores do Mar já estava preparado para receber os convidados. As taças de champanhe seriam erguidas, os sorrisos sociais trocados. Ninguém imaginava que aquela recepção elegante se transformaria no palco da minha redenção. Ao final da cerimônia, Mariana se aproximou e sussurrou: "Mãe, você está bem?" O que Fábio disse foi imperdoável. Apertei sua mão gentilmente e respondi com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. "Querida, não se preocupe. Algumas histórias precisam de um final à altura do sofrimento que causaram." Minha filha me olhou intrigada, sem compreender a dimensão do que estava por vir. Quando saímos da igreja, o sol da Bahia castigava a pele. Ironicamente, o calor de Salvador parecia refletir o fogo que agora ardia dentro de mim. Não um fogo de ódio, mas de justiça há muito adiada. Os carros de luxo aguardavam para nos transportar até o restaurante à beira-mar. Fábio e Isabela seguiram na frente, orgulhosos, como se nada tivesse acontecido. Roberta se ofereceu para me acompanhar no trajeto. Dentro do carro, ela finalmente perguntou: "O que você pretende fazer, Berenice? Conheço esse olhar." Sorri enigmaticamente enquanto acariciava o fecho da bolsa onde guardava o envelope do destino. "Apenas observar como a roda da vida gira, minha amiga. Apenas isso." E assim, seguimos em direção ao restaurante Sabores do Mar, onde a verdadeira cerimônia estava prestes a começar. Não um batismo de água benta, mas um batismo de verdade. O que Fábio não sabia é que quando humilhou publicamente a própria mãe, assinou sem perceber sua própria sentença. A entrada da igreja. Nossa Senhora da Conceição sempre me encantou desde menina. Naquele dia, porém, cada passo que dei sobre o tapete vermelho parecia mais pesado que o anterior. Os vitrais projetavam mosaicos coloridos que dançavam pelo chão de mármore enquanto eu avançava com a dignidade que aprendi a manter em décadas de recepções diplomáticas. 50 pares de olhos me acompanhavam, alguns com genuína afeição, outros com aquela curiosidade quase mórbida que as pessoas reservam para momentos potencialmente constrangedores. Ajeitei o broche dourado no meu terno branco, presente que ganhei quando representei nosso país na Conferência de Viena. As joias douradas em meu pescoço e orelhas não eram apenas adornos. Carregavam histórias, momentos, lembranças de uma vida dedicada à construção do nome Cavalcanti. Os bancos de madeira escura estavam ocupados por figuras conhecidas da sociedade baiana. Reconheci o governador e sua esposa, discretamente posicionados na terceira fileira. O presidente do Yacht Clube da Bahia acenou sutilmente com a cabeça em sinal de respeito. Tantos rostos familiares, testemunhas involuntárias do que estava por acontecer. O coral ensaiava baixinho os últimos acordes antes da cerimônia oficial.
A acústica perfeita daquele templo centenário amplificava cada nota, criando uma atmosfera quase etérea. O pequeno Miguel, nos braços da babá, vestia um macacão de linho branco que mandei bordar especialmente para a ocasião. Seus olhinhos curiosos percorriam o ambiente, alheios à tensão que pairava no ar. Isabela chegou 15 minutos atrasada, proposital como sempre. Seu vestido azul turquesa era excessivamente luxuoso para uma cerimônia batismal, mas ela nunca compreendeu a diferença entre elegância e ostentação. Os saltos altos ecoavam pelo piso sagrado como se anunciassem sua presença. Ao me ver, ensaiou aquele sorriso artificial que reservava para ocasiões públicas. "Berenice, que bom que pôde vir", disse ela, como se eu fosse uma conhecida distante e não a avó da criança. Aquele tom condescendente que ela usava comigo desde que se casou com Fábio. Miguel estava ansioso para ver a vovó, não é, anjinho? A falsidade era quase palpável. Minha nora pegou o bebê dos braços da babá, posicionando-se estrategicamente para as fotografias. Cada gesto seu era calculado para as redes sociais que alimentava diariamente com a vida perfeita que construía para seus seguidores. Percebi o fotógrafo contratado se movimentando pelos cantos da igreja, capturando cada momento daquela farsa bem ensaiada. Foi quando Fábio finalmente apareceu, cercado por seus associados da Cavalcante Investimentos. Meu filho transformara o batizado do próprio filho em uma extensão de seus negócios. Conversas sobre fusões e aquisições misturavam-se às melodias sacras, em uma dissonância que refletia perfeitamente no que nossa família havia se tornado. "Senhores, continuamos depois", disse ele ao avistar o padre Antônio se posicionando próximo à pia batismal. Os homens de negócios dispersaram-se pelos bancos da igreja, ainda cochichando sobre cotações e investimentos. Fábio ajeitou a gravata azul marinho que combinava com o terno impecavelmente cortado. Seus sapatos italianos reluziam sob a luz suave das velas. Fisicamente, era a imagem do pai, o mesmo queixo forte, os mesmos olhos penetrantes. Mas a semelhança terminava aí. Meu falecido marido, apesar de todas as suas falhas, jamais teria tratado a própria mãe como Fábio me tratava. Caminhei em direção à pia batismal, onde o padre já preparava o ritual. As velas tremulavam levemente com a brisa que entrava pelas portas abertas da igreja. O aroma de incenso misturava-se ao perfume das flores que adornavam o altar. Mariana, minha filha, sorriu gentilmente ao me ver aproximar. Seu marido Jorge assentiu com respeito. Ele sempre fora o genro que todo sogro e sogra desejariam ter. Posicionei-me ao lado do padre, como era meu direito como avó paterna. O silêncio gradualmente tomou conta do ambiente enquanto os convidados se acomodavam para a cerimônia. O organista iniciou os primeiros acordes de uma melodia suave. Era o momento que eu esperava desde que soube que seria avó. Participar da introdução de mais um cavalcante às tradições da nossa fé. Foi então que aconteceu. Enquanto eu me aproximava para ficar ao lado de Fábio, vi seu rosto se contorcer numa expressão de desagrado. Ele deu um passo para o lado, criando um espaço visível entre nós. Seus olhos, frios como nunca havia visto, fixaram-se nos meus por um breve segundo antes que suas palavras cortassem o ar como uma lâmina afiada. "Desde quando o diabo entra na igreja?" A frase ecoou pelas paredes da igreja Nossa Senhora da Conceição. Cada sílaba reverberou pelo espaço sagrado, profanando o momento com uma crueldade que jamais esperei sentir na pele. O tempo pareceu congelar. Vi o choque nos olhos do padre Antônio, a vergonha no rosto de Mariana, o sorriso mal disfarçado nos lábios de Isabela. E então, ouvi as risadas. Primeiro tímidas, depois mais abertas. Alguns dos associados de Fábio, figuras sem nome que gravitavam ao redor do poder e do dinheiro dos Cavalcante, riram abertamente. Outros convidados trocaram olhares constrangidos. Minha amiga Roberta levou a mão à boca, horrorizada com o que acabara de presenciar. Naquele instante, senti cada um dos meus 68 anos pesarem sobre meus ombros. Décadas de sacrifícios, de noites em claro, de escolhas difíceis feitas para proteger aquela família.
tudo reduzido a uma piada cruel diante da alta sociedade baiana. Meus joelhos quase fraquejaram. Por um momento fugaz, a menina do interior que fui um dia quis sair correndo, esconder-se das risadas, das humilhações. Mas então, senti algo diferente surgindo dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza. Era uma clareza quase sobrenatural, como se toda a névoa que me impedia de enxergar a verdadeira natureza do meu filho subitamente se dissipasse. Sorri. Um sorriso sereno que desconcertou Fábio. Ele esperava lágrimas. Esperava que eu me retirasse humilhada. Em vez disso, mantive-me firme, a postura impecável que aprendi nas recepções presidenciais que frequentei como diplomata. Meus olhos, que tantas vezes se abaixaram diante das grosserias dele, agora o encaravam com uma tranquilidade perturbadora. Prossigamos com o batizado, disse ao padre, minha voz surpreendentemente firme. O padre Antônio, recuperando-se do choque, pigarreou nervosamente. Sim, claro. Estamos aqui reunidos para celebrar a entrada do pequeno Miguel na comunidade cristã. A cerimônia continuou, mas algo havia mudado fundamentalmente. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Os convidados se remexiam desconfortavelmente em seus assentos. Isabela lançava olhares nervosos para Fábio, percebendo que talvez ele tivesse ido longe demais desta vez. Enquanto o óleo sagrado tocava a testa do pequeno Miguel, minha mente viajava por um labirinto de memórias. Lembrei-me do dia em que descobri a verdade sobre Fábio, da funcionária da empresa do meu marido, grávida e abandonada, do acordo silencioso que fiz para proteger a reputação da família, da noite em que segurei aquele bebê nos braços pela primeira vez, jurando amá-lo como se fosse meu próprio sangue. Recordei-me dos documentos cuidadosamente redigidos, da cláusula especial que insisti em incluir, uma precaução que, na época, pareceu desnecessária. Meu marido nunca soube dos detalhes completos daquela adoção. Acreditou na história que criamos juntos, de um primo distante falecido que nos confiara o filho. A verdade completa ficou guardada em um envelope lacrado, escondido por décadas no fundo de uma gaveta trancada na mansão Cavalcante. A água benta escorria pelo rosto de Miguel, que soltou um pequeno choro de protesto. Aquele som inocente me trouxe de volta ao presente. Olhei para o meu neto, tão pequeno, tão alheio às maquinações dos adultos ao seu redor. Seria ele condenado a crescer sob a influência de um pai como Fábio? De uma mãe como Isabela? O pensamento me entristeceu profundamente. Do outro lado da pia batismal, Cláudio Ribeiro me observava com uma expressão de profunda empatia. Nossos caminhos haviam se cruzado anos antes, em um leilão beneficente para o Hospital São Rafael. Viúvo como eu, entendia a solidão que se esconde por trás dos sorrisos sociais. Tínhamos jantado algumas vezes, sempre discretamente. Fábio desprezava a ideia de ver sua mãe envolvida romanticamente, como se aos 68 anos eu devesse me resignar à solitude. A cerimônia religiosa encaminhava-se para o final. Os padrinhos, um casal de amigos próximos de Isabela, que mal conhecia, aproximaram-se para as últimas bênçãos. O coral entoou o hino final, vozes angelicais preenchendo o espaço sagrado com uma beleza que contrastava cruelmente com a feiura do momento que acabara de presenciar. Quando os últimos acordes se dissiparam, os convidados começaram a se levantar, preparando-se para a recepção que aconteceria no restaurante Sabores do Mar. Cumprimentei mecanicamente aqueles que se aproximaram. Palavras vazias de pessoas que haviam testemunhado minha humilhação e nada fizeram. Mariana veio até mim, os olhos marejados de lágrimas contidas. Mãe, o que ele fez foi imperdoável. Vamos para casa. Não precisamos ir à recepção. Toquei seu rosto com carinho. Minha filha, sempre tão protetora. Não, querida. Nós iremos à recepção. Há certas coisas que precisam ser ditas. E hoje é o dia perfeito para isso. Jorge se aproximou, oferecendo seu braço para me acompanhar até o carro. Dona Berenice, estamos do seu lado. Sempre. Agradeci com um aceno de cabeça. Pelo menos alguns valores haviam sobrevivido na nova geração dos Cavalcante. Caminhamos juntos para fora da igreja, onde o sol da Bahia nos recebeu com seu calor característico.
O céu de Salvador nunca estivera tão azul, como se a natureza quisesse contrastar com a escuridão que acabara de presenciar dentro daquelas paredes sagradas. No pátio externo, os convidados se agrupavam para seguir em direção ao restaurante. Fábio e Isabela posavam para mais fotografias. O pequeno Miguel agora adormecido nos braços da babá. A performance da família perfeita continuava, imperturbável, como se nada tivesse acontecido. Roberta se aproximou, oferecendo-me uma carona em seu carro. Berenice, você está bem? Nunca vi algo tão cruel na vida. O que Fábio fez? Estou perfeitamente bem, respondi, surpreendendo a mim mesma com a calma em minha voz. Na verdade, nunca estive tão certa do que preciso fazer. Ela me olhou com curiosidade. Roberta me conhecia há mais de 40 anos. Sabia que aquela serenidade escondia algo mais profundo. O que você está planejando, Berenice? Toquei o fecho da minha bolsa, onde o envelope amarelado repousava. Apenas justiça, minha amiga. Apenas justiça. O trajeto até o restaurante Sabores do Mar foi silencioso. Pela janela do carro, observei a cidade que conhecia tão bem. Salvador, com suas igrejas barrocas e casarões coloniais, com seu sincretismo religioso e sua rica história. Quantas vezes caminhei por aquelas ruas, orgulhosa de pertencer a uma das famílias fundadoras daquela sociedade. Quantas vezes defendi o nome Cavalcante, mesmo quando isso significou sacrificar minha própria felicidade. Enquanto o carro contornava a orla marítima, contemplei o Oceano Atlântico estendendo-se até o horizonte. As águas azul turquesa refletiam o céu sem nuvens. Pescadores lançavam suas redes próximos à costa, alheios aos dramas que se desenrolavam na alta sociedade. Havia uma simplicidade naquela cena que me fez questionar todas as escolhas que fiz na vida. Quantos anos desperdicei tentando agradar pessoas que não mereciam meu esforço? O restaurante Sabores do Mar surgiu à nossa frente. Um elegante estabelecimento à beira-mar, com sua fachada de pedra e amplas janelas de vidro que ofereciam vistas deslumbrantes do oceano. Já havia organizado diversos eventos beneficentes naquele local. O gerente, ao me ver chegar, curvou-se ligeiramente em sinal de respeito. Dona Berenice, é uma honra recebê-la novamente. Tudo está preparado conforme suas instruções. Agradeci com um aceno de cabeça. Os arranjos de flores tropicais adornavam as mesas cobertas com toalhas de linho branco. Garçons uniformizados circulavam oferecendo taças de champanhe aos convidados que já começavam a chegar. A orquestra de câmara tocava suavemente em um canto, criando a atmosfera sofisticada que sempre caracterizou os eventos sociais dos Cavalcante. Posicionei-me estrategicamente próxima à mesa principal. Observei Fábio e Isabela entrarem, recebendo cumprimentos como se fossem realeza. Meu filho parecia ter esquecido completamente o episódio na igreja. Ou talvez acreditasse que eu não teria coragem de confrontá-lo. Mal sabia ele que a verdadeira coragem não está em humilhar os outros, mas em fazer o que é certo, mesmo quando isso custa tudo o que você construiu. O maître anunciou que o almoço seria servido em breve. Fábio, assumindo o papel de anfitrião, pediu a atenção de todos para um brinde. Com a taça erguida, começou um discurso sobre a importância da família, sobre o legado dos Cavalcante, sobre como o pequeno Miguel representava o futuro de tudo o que construíram. A hipocrisia de suas palavras fez meu estômago revirar. Quando ele terminou, sob aplausos educados dos presentes, tomei minha decisão final. O momento havia chegado. Pedi a palavra e um silêncio curioso tomou conta do salão. Afinal, o que a velha Berenice Cavalcante, tão humilhada horas antes, teria para dizer? Com a taça de champanhe em uma mão e minha bolsa firmemente segura na outra, dei um passo à frente. O restaurante inteiro aguardava. Pela janela, vi o oceano se estender infinitamente, como as consequências do que estava prestes a fazer. Ergui minha taça no restaurante Sabores do Mar, sentindo o peso dos olhares curiosos. Muitos esperavam um discurso breve, talvez algumas palavras emocionadas sobre meu netinho. Outros, que testemunharam a humilhação na igreja, aguardavam ansiosos por algum sinal de fraqueza ou ressentimento. Enganaram-se todos. Gostaria de propor um brinde, comecei, minha voz clara e firme ecoando pelo salão. A verdade. Vi as sobrancelhas de Fábio se erguerem ligeiramente.
Um lampejo de inquietação perpassou seu olhar, logo substituído pela confiança arrogante de quem se julga intocável. A verdade, repeti, que como o vinho fino, melhora com o tempo e, uma vez servida, não pode mais ser devolvida à garrafa. Uma metáfora simples, mas que causou desconforto perceptível na mesa principal. Isabela apertou o guardanapo de linho entre os dedos, seu sorriso social congelado no rosto maquiado com perfeição. Senti Mariana se mexer inquieta ao meu lado, preocupada com o que viria a seguir. Tomei um pequeno gole da bebida para ganhar tempo e organizar meus pensamentos. O champanhe francês tinha um sabor amargo naquela tarde. Ou talvez fosse apenas o gosto das décadas de silêncio que agora chegavam ao fim. Contudo, olhei para o pequeno Miguel, adormecido nos braços da babá, e soube que não poderia transformar seu batizado em um campo de batalha. Não, a vingança que planejava exigia elegância, não escândalo. Afinal, uma vida entre diplomatas me ensinou que as guerras mais devastadoras são travadas com sorrisos nos lábios e palavras cuidadosamente escolhidas. A família Cavalcante e seu mais novo membro, concluí, erguendo a taça um pouco mais antes de bebericar o champanhe. Vi o alívio imediato no rosto de Fábio. Ele pensou que eu havia recuado, que a humilhação na igreja havia me ensinado meu lugar. Pobre Fábio, sempre subestimando a mulher que o criou. Os convidados aplaudiram educadamente, e logo o burburinho das conversas sociais preencheu novamente o salão. A orquestra retomou sua suave melodia. Garçons circulavam com bandejas de entradas requintadas, camarões grelhados com ervas da Bahia, acarajés miniatura, pastéis de queijo coalho com melaço. Sentei-me ao lado de Roberta, que me olhava com uma mistura de surpresa e admiração. Pensei que você fosse explodir, confessou ela em voz baixa. Depois do que aconteceu na igreja, explosões são para os fracos, querida. Respondi calmamente, ajustando a pulseira de ouro em meu pulso. O poder verdadeiro está na paciência. Enquanto o almoço era servido, observei atentamente cada pessoa naquele salão. Quantas delas eram realmente leais à família Cavalcante? Quantas estavam ali apenas pelo nome, pelo prestígio, pela proximidade com o poder? Uma vida inteira dedicada a construir relações sociais me permitia distinguir os sorrisos sinceros dos interesseiros. O prato principal foi servido, moqueca de robalo com pirão, uma iguaria local que sempre requisitava para eventos importantes. Enquanto saboreava a refeição, minha mente continuava trabalhando, calculando cada passo do que faria a seguir. Puxei discretamente meu celular da bolsa e enviei uma mensagem para Dr. Maurício Teixeira, advogado da família há 3 gerações. Podemos conversar após o almoço? Assunto urgente sobre os documentos que discutimos ano passado. A resposta veio quase imediatamente. Certamente, dona Berenice. Estarei no escritório até às 18 horas. Excelente. A primeira peça do tabuleiro estava posicionada. Meus olhos encontraram os de Cláudio Ribeiro do outro lado do salão. Ele conversava com um grupo de empresários, mas seu olhar atento não me abandonava. Havia uma compreensão silenciosa entre nós. Ele percebera que algo importante estava prestes a acontecer. Com um gesto quase imperceptível, indiquei que precisávamos conversar. Ele assentiu discretamente. Segunda peça posicionada. O almoço prosseguiu com a pompa típica dos eventos sociais baianos. Discursos foram feitos pelos padrinhos. Presentes foram entregues ao pequeno Miguel, na maioria objetos caríssimos e completamente inúteis para um bebê, mais destinados a impressionar os pais do que a agradar a criança. Isabela circulava entre os convidados, exibindo seu filho como se fosse mais uma joia em sua coleção. Seus gestos teatrais, sua risada excessivamente alta, tudo calculado para atrair atenção. Como era diferente de minha filha Mariana, que conversava discretamente em um canto com seu marido Jorge. A simplicidade elegante sempre foi a marca dos verdadeiros Cavalcante. Fábio, por sua vez, transformara a celebração religiosa em uma extensão de seus negócios. Rodeado por potenciais investidores, discutia expansões e fusões como se estivesse em uma reunião de diretoria. O batizado do filho era apenas um pretexto para estreitar laços comerciais. Observando aquela cena,
Compreendi finalmente que meu silêncio ao longo dos anos não havia sido um ato de amor, mas de covardia. Permitir que Fábio se transformasse neste homem vazio que via à minha frente foi talvez meu maior fracasso como mãe. Tia Berenice chamou-me uma voz familiar. Era Jéssica, sobrinha de meu falecido marido, que raramente comparecia aos eventos familiares. "Posso me sentar um momento?" Indiquei a cadeira vazia ao meu lado. Jéssica, arqueóloga respeitada internacionalmente, era uma das poucas pessoas naquela sala que admirava sinceramente. Sua independência e integridade sempre foram um sopro de ar fresco na atmosfera sufocante da alta sociedade baiana. "Vi o que aconteceu na igreja", disse ela baixinho. Fábio cruzou todos os limites desta vez. Assenti levemente, ajustando meu guardanapo sobre o colo. "Limites existem para serem respeitados ou redefinidos, minha querida." Ela me estudou por um momento, os olhos argutos captando muito mais do que minhas palavras revelavam. "Você vai fazer algo a respeito, não vai?" Tomei um gole de água antes de responder. Digamos apenas que certas verdades permaneceram enterradas por tempo demais. Jéssica cobriu minha mão com a dela num gesto de solidariedade. "Seja o que for, conte comigo." Terceira peça posicionada. O tempo parecia se arrastar enquanto esperava o momento oportuno. A sobremesa, pudim de leite condensado com calda de maracujá, foi servida com a mesma elegância que caracterizava todo o evento. Café e licores circulavam entre os convidados, que gradualmente se moviam para a varanda com vista para o mar. Aproveitei esse momento para me aproximar de Jorge, meu genro. Como advogado respeitado e sócio de um dos maiores escritórios de Salvador, sua ajuda seria fundamental. "Preciso de você na reunião com o Dr. Maurício hoje à tarde", disse discretamente enquanto observávamos o oceano. "Traga os documentos da fundação que discutimos ano passado." Jorge me olhou surpreso. A Fundação Cavalcante para Crianças Desamparadas era um projeto que vínhamos desenvolvendo silenciosamente, sem o conhecimento de Fábio. "Tem certeza, dona Berenice?" Pensei que estávamos esperando o momento certo. "O momento chegou, Jorge. Hoje." Ele assentiu, compreendendo a seriedade da situação. "Estarei lá às 5. Quarta peça posicionada. Voltei para o salão principal, onde encontrei Fábio cercado por seus associados. Ao me ver aproximar, ele automaticamente adotou aquela expressão condescendente que reservava para mim nos últimos anos. Um misto de tédio e irritação mal disfarçada. "Mãe, achei que já tivesse ido embora", comentou ele, interrompendo a conversa sobre uma nova aquisição da empresa. "E perder a celebração do batizado do meu neto? Jamais." Mantive o tom leve, quase despreocupado. "Na verdade, precisamos conversar sobre alguns assuntos da empresa." Seu interesse foi imediatamente despertado. Negócios eram a única coisa que realmente importava para Fábio. Algo errado com as ações da Cavalcante Investimentos? Sorri suavemente. "Não exatamente. Apenas alguns documentos antigos que precisam ser revistos. Poderia passar no escritório do Dr. Maurício às 5h30? Ele nos aguarda." A menção ao advogado da família provocou um leve franzir de sobrancelhas. "Algum motivo específico para essa reunião repentina?" "Assuntos familiares", respondi vagamente. "Relacionados ao futuro de Miguel." A menção ao filho foi suficiente para acalmar suas suspeitas. Fábio assumiu que se tratava de alguma questão relacionada à herança. "Talvez eu estivesse finalmente preparando o meu testamento", pensou ele. "Estarei lá", confirmou, já voltando sua atenção para os associados. Quinta peça posicionada. Caminhei pelo salão, despedindo-me educadamente de alguns convidados. Ao passar pela mesa das sobremesas, notei Isabela conversando com sua irmã caçula. Seu rosto estava corado, provavelmente pelo excesso de champanhe. "Berenice", chamou ela ao me ver, sua voz falsamente doce. "Não vá ainda. Estávamos justamente comentando como você está. Resistente para sua idade." O insulto velado não me afetou. Depois de anos convivendo com Isabela, sua mesquinhez havia se tornado previsível. "Obrigada, querida. A experiência me ensinou que a verdadeira beleza está na dignidade. Algo que infelizmente não se adquire em clínicas de estética." Sua irmã tentou disfarçar uma risada com uma tosse,
enquanto o rosto de Isabela endurecia com raiva contida. Miguel está cansado, continuei suavemente. Talvez fosse prudente levá-lo para casa. Crianças precisam de rotina, não de serem exibidas como troféus. Antes que ela pudesse responder, acrescentei. Ah, e certifique-se de que Fábio compareça à reunião no escritório de Dr. Maurício. 5h30 em ponto. Assuntos importantes da família Cavalcante. Virei-me e saí, sentindo seu olhar furioso nas minhas costas. Isabela sempre odiou ser lembrada de que, apesar do casamento com Fábio, nunca seria realmente uma Cavalcante. Peguei minha bolsa e sinalizei para Roberta que estava de saída. Minha amiga me acompanhou até o carro que nos aguardava. Você está diferente hoje, observou ela enquanto caminhávamos pelo estacionamento. Há algo nos seus olhos que não via há anos. Determinação, respondi simplesmente. Finalmente entendi que algumas lições só podem ser ensinadas através de consequências. Roberta me estudou por um momento antes de abraçar-me com força. Seja lá o que for que você planejou, Berenice, seja cuidadosa. Fábio pode ser seu filho, mas é um homem perigoso quando contrariado. Agradeci sua preocupação com um sorriso. Não se preocupe, tenho todas as cartas na manga. Nos despedimos e meu motorista abriu a porta do carro. Antes de entrar, olhei uma última vez para o restaurante Sabores do Mar, com sua vista privilegiada para o oceano. A celebração continuava lá dentro, alheia à tempestade que eu estava prestes a desencadear. Durante o trajeto até o escritório de advocacia no Centro Empresarial Iguatemi, permiti-me um raro momento de reflexão pessoal. Nunca fui dada a sentimentalismos. A vida como esposa de um empresário poderoso e depois como viúva independente exigiu de mim uma dureza que poucas mulheres da minha geração compreenderiam. O carro contornava as ruas históricas de Salvador, passando pelo Pelourinho com suas igrejas centenárias e casarões coloridos. Quantas vezes caminhei por aquelas ladeiras de paralelepípedos, ainda jovem, sonhando com um futuro brilhante. Casar-me com Henrique Cavalcante aos 22 anos parecia a realização de todos os meus sonhos. Pouco sabia eu sobre os compromissos que teria que fazer, as partes de mim mesma que teria que silenciar. A notícia da infidelidade de Henrique com uma funcionária da empresa veio como um golpe devastador, agravado pela descoberta da gravidez da moça. Lembro-me da noite em que ele confessou tudo, implorando por discrição para evitar um escândalo que arruinaria a reputação dos Cavalcante. Naquela época, divórcios ainda eram tabu na alta sociedade baiana. Quando a jovem faleceu durante o parto, a decisão de adotar secretamente o bebê pareceu a única solução digna. Convencemos a todos que Fábio era filho de um primo distante falecido em um acidente. Apenas doutor. Maurício, o advogado da família, conhecia toda a verdade e ajudou a preparar os documentos de adoção com uma cláusula especial que insistia em incluir, para a eventualidade de um dia precisar proteger o patrimônio da família contra o próprio Fábio. Henrique nunca soube dessa cláusula. Ele morreu acreditando que havia protegido seu filho ilegítimo e preservado a honra da família Cavalcante. O carro parou diante do edifício espelhado do centro empresarial. Ajeitei meu terno branco e verifiquei o envelope amarelado em minha bolsa antes de sair. O segurança do prédio me reconheceu imediatamente. Boa tarde, dona Berenice. Dr. Maurício já está aguardando a senhora. Agradeci com um aceno e segui para o elevador que me levaria ao 20º andar, onde ficava o escritório de advocacia que cuidava dos negócios da família Cavalcante há 3 gerações. A secretária, uma jovem eficiente que sempre me tratou com especial deferência, levantou-se imediatamente ao me ver. Dona Berenice, que prazer recebê-la. Dr. Maurício pediu para encaminhá-la diretamente para sua sala. Posso oferecer-lhe algo? Um café, talvez? Não será necessário, querida. Obrigada. Atravessei o corredor elegantemente decorado com pinturas de artistas baianos consagrados. Muitas delas doações da própria família Cavalcante ao longo dos anos. A porta da sala de reuniões principal estava entreaberta, revelando o Dr. Maurício debruçado sobre documentos antigos. Ao me ver, ele se levantou imediatamente. Aos 72 anos, Maurício Teixeira ainda mantinha a postura impecável e a mente afiada que fizeram dele um dos mais respeitados advogados de Salvador. Dona Berenice,
cumprimentou ele, indicando uma cadeira na cabeceira da mesa de mogno polido. Conforme solicitado, separei todos os documentos. Seu genro Jorge chegará em alguns minutos. Obrigada, Maurício. Sentei-me, colocando minha bolsa sobre a mesa. E Cláudio também confirmou presença. Devo admitir que estou curioso sobre a urgência desta reunião. Olhei para o homem que guardava os segredos mais íntimos da família Cavalcante há décadas. Chegou a hora, Maurício. Aquela cláusula especial que incluímos na adoção de Fábio, precisamos acioná-la. Seus olhos se arregalaram levemente. Em quase 50 anos de carreira, era raro ver Dr. Maurício Teixeira genuinamente surpreso. Tem certeza? Uma vez ativada, não há volta. Assenti com firmeza. Hoje, na igreja, durante o batizado de seu próprio filho, Fábio me chamou de diabo na frente de toda a sociedade baiana. A humilhação pública que a cláusula previa como gatilho foi cumprida. O advogado respirou fundo, processando a informação. Compreendo. Vou preparar tudo para quando ele chegar. A porta se abriu e Jorge entrou, carregando uma pasta com os documentos da fundação. Logo em seguida, Cláudio Ribeiro chegou, sua expressão séria indicando que compreendia a gravidade da situação. Com todos os aliados reunidos, coloquei o envelope amarelado sobre a mesa e respirei fundo. A decisão havia sido tomada. Em breve, Fábio descobriria que sua humilhação na igreja não foi apenas um ato cruel contra sua mãe. Foi o maior erro estratégico de sua vida. O relógio de parede do escritório marcava exatamente 5h25 quando ouvi o barulho característico do elevador chegando ao andar. Ajustei discretamente o broche dourado em meu terno branco e troquei um olhar significativo com o Dr. Maurício, que organizava metodicamente os documentos sobre a mesa de mogno. Ele chegou, anunciou a secretária pela porta entreaberta, a voz baixa e profissional. Fábio entrou na sala com aquela confiança exagerada de quem nunca enfrentou verdadeiras consequências na vida. Seu terno italiano impecável e o perfume caro preencheram o ambiente. Por um instante, vi a sombra do homem que seu pai fora. A mesma postura altiva, o mesmo andar decidido. A semelhança, porém, era apenas física. Henrique, apesar de todos os seus defeitos, jamais teria tratado sua mãe como Fábio me tratava. Estamos todos aqui para uma reunião familiar e chego por último? Que situação inusitada! Comentou ele com aquele sorriso irônico que havia se tornado sua marca registrada nos últimos anos. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, registrando a presença de Jorge, meu genro, e de Cláudio Ribeiro, que ele sempre desprezou por considerá-lo um pretendente inadequado para sua mãe. O que o senhor Ribeiro faz aqui? Pensei que esta fosse uma reunião estritamente familiar. E é, respondi calmamente, indicando uma cadeira vazia. Por favor, sente-se. Temos assuntos importantes para discutir. Notei sua hesitação momentânea antes de acomodar-se. Fábio podia ser muitas coisas, mas nunca foi tolo. Algo em minha voz, em minha postura, ou talvez na disposição incomum daquela reunião, o havia deixado em alerta. Isabela não pôde vir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Minha nora jamais se interessou por questões administrativas da família, apenas pelos privilégios que elas proporcionavam. Ela está em casa com Miguel. O dia foi cansativo. Respondeu secamente, olhando para o relógio de pulso. Podemos ir direto ao ponto? Tenho um jantar com investidores às 8. Dr. Maurício pigarreou e ajustou os óculos de leitura. Certamente. Estamos aqui para discutir algumas modificações na estrutura patrimonial da família Cavalcante. Fábio imediatamente se endireitou na cadeira, o interesse comercial superando qualquer outro sentimento. Reestruturação fiscal? Ou estamos falando de sucessão? Um sorriso delicado brotou em meus lábios. Meu filho sempre foi transparente em sua ganância. De certa forma, ambos. Fiz um gesto para Dr. Maurício, que deslizou uma pasta de couro azul marinho na direção de Fábio. Estes documentos foram preparados há muito tempo, mas nunca houve necessidade de ativá-los até hoje. Vi a confusão percorrer o rosto de meu filho, enquanto ele abria a pasta com certo descaso. Seus olhos correram pela primeira página,
Depois voltaram ao início, lendo mais atentamente. Gradualmente, sua expressão transformou-se, do desinteresse inicial à perplexidade, e finalmente ao choque absoluto. "Que brincadeira é essa?" perguntou com a voz subitamente rouca, erguendo os olhos para me encarar. "Não é brincadeira alguma", respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "É a verdade que mantive guardada por 42 anos." Ele voltou a examinar o documento, virando as páginas com dedos cada vez mais trêmulos. O certificado de óbito de sua verdadeira mãe, a funcionária da empresa que falecera no parto. A certidão de adoção cuidadosamente preparada para que parecesse um parentesco distante. E, finalmente, a cláusula especial que insisti em incluir, o gatilho jurídico que agora mudaria o curso da família Cavalcante. "Isso não pode ser real", murmurou ele, mais para si mesmo do que para nós. Seu pai nunca soube da cláusula", interrompi suavemente. "Foi uma precaução que tomei sozinha. Henrique acreditou que estava apenas protegendo um filho ilegítimo e preservando a reputação da família. Eu fui além." Fábio releu o parágrafo destacado com marca-texto amarelo. "Na eventualidade de o filho adotivo, Fábio Henrique Cavalcante, promover humilhação pública à mãe adotiva, Berenice Antunes Cavalcante, os direitos sobre a empresa familiar e demais propriedades designadas serão automaticamente revertidos conforme estabelecido no anexo C deste documento." "Isso não tem validade jurídica!" explodiu ele, jogando os papéis sobre a mesa. "É absurdo! Nenhum tribunal aceitaria uma cláusula como essa." "Doutor." Maurício inclinou-se para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Com mais de 5 décadas de experiência jurídica, sua voz carregava o peso da autoridade inquestionável. "Na verdade, Sr. Fábio, a cláusula foi cuidadosamente elaborada dentro dos parâmetros legais. Como filho adotivo recebendo bens de uma família que não é biologicamente sua, determinadas condições podem ser estabelecidas para a sucessão patrimonial. Este documento foi validado, registrado e nunca contestado nos últimos 42 anos. O senhor mesmo o assinou ao completar 18 anos, embora suspeite que não o tenha lido com a devida atenção. Isso é uma conspiração", vociferou Fábio, o rosto vermelho de raiva. "Vocês não podem fazer isso comigo, sou um Cavalcante." "Na verdade", interviu Jorge, meu genro, abrindo sua própria pasta de documentos. "Você é Fábio Santos Oliveira, filho biológico de Henrique Cavalcante e Marina Santos Oliveira, auxiliar administrativa da empresa. Seu nome foi legalmente alterado durante o processo de adoção. Vi o mundo desmoronar ao redor de meu filho. Toda sua identidade, construída sobre o alicerce do nome Cavalcante, estava sendo desconstruída diante de seus olhos." "Por quê?" perguntou finalmente, a voz quase inaudível. "Por que manter isso em segredo todos esses anos?" Senti uma pontada de dor ao ver o menino que criei com tanto amor reduzido a este homem confuso e assustado à minha frente. Por um breve momento, lembrei-me do garotinho que corria pela mansão, que me trazia desenhos mal feitos, que dormia em meus braços durante tempestades. Onde havia se perdido aquela criança? "Por amor", respondi simplesmente. "Primeiro por amor ao seu pai, para proteger sua reputação. Depois por amor a você, para que jamais se sentisse diferente ou menos importante." Fábio respirou fundo, tentando recuperar o controle. Sua mente analítica, treinada em negociações empresariais, buscava uma saída, uma falha que pudesse explorar. "E o que acontece agora? Você vai me deserdar por causa de uma frase infeliz dita em um momento de estresse?" "Uma frase infeliz?" Minha voz permaneceu calma, mas carregava uma firmeza inabalável. "Você me chamou de diabo dentro de uma igreja, durante o batizado do seu filho, diante de toda a sociedade baiana. Não foi um comentário irrefletido. Foi a culminação de anos de desrespeito crescente." Cláudio, que até então observava silenciosamente, falou pela primeira vez. "Houve dezenas de testemunhas, Fábio, inclusive eu. Meu filho o fuzilou com o olhar. E o que você tem a ver com isso? Está aqui para roubar a empresa também? Esse era o plano desde o início?" Ignorei a provocação e continuei.
Não estou te deserdando completamente. Receberá uma pensão vitalícia bastante generosa, suficiente para viver confortavelmente, mas não no luxo excessivo a que se acostumou. A presidência da Cavalcante Investimentos passa imediatamente para Jorge, que já vinha se preparando para essa possibilidade há algum tempo. Jorge assentiu, sem demonstrar qualquer satisfação. Meu genro sempre foi um homem discreto, que aceitou esta responsabilidade por dever, não por ambição. Quanto à mansão Cavalcante e minhas propriedades pessoais, prossegui, abrindo minha própria pasta. Serão convertidas em uma fundação para crianças desamparadas, em memória da sua mãe biológica. A menção à mãe que ele nunca conheceu pareceu atingi-lo profundamente. Por um instante, vislumbrei uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, talvez o primeiro sentimento autêntico que demonstrava em anos. "Você não pode fazer isso", murmurou, mas o tom já não carregava a certeza anterior. "A mansão é minha herança." "Era", corrigi suavemente, "e nunca foi realmente sua. A mansão pertence à família Cavalcante há 5 gerações. Você, como acabamos de estabelecer, não é um Cavalcante de sangue. A crueldade daquela verdade era necessária, como arrancar um curativo de uma ferida antiga, doloroso, mas essencial para a cura. Os documentos de transferência já estão preparados", explicou o Dr. Maurício, empurrando outra pasta na direção de Fábio. "Falta apenas sua assinatura para evitar um processo judicial que, devo advertir, não tem chances de ganhar, e apenas tornaria pública toda esta situação. Imagino que prefira discrição neste momento." Fábio encarou os papéis como se fossem cobras prestes a atacá-lo. Sua mente calculava freneticamente as possibilidades, procurando uma saída que não existia. "E Isabela? E Miguel?" perguntou finalmente. "Miguel terá um fundo educacional substancial que garante seu futuro, independentemente das escolhas dos pais", respondeu Jorge, abrindo outra pasta. "Quanto à sua esposa, bem, talvez seja a hora de descobrir se ela se casou com você ou com seu sobrenome." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Pela janela panorâmica do 20º andar, podia-se ver o sol começando a se pôr sobre a Baía de Todos os Santos, tingindo o céu de Salvador com tons alaranjados. Uma beleza serena que contrastava dramaticamente com a tempestade que se desenrolava dentro daquelas paredes. "Preciso de tempo para processar tudo isso", disse Fábio finalmente, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. "Preciso consultar meus próprios advogados." "Certamente", concordou o Dr. Maurício. "Mas devo informar que, a partir deste momento, seu acesso às contas corporativas da Cavalcante Investimentos está temporariamente suspenso. Uma medida preventiva padrão nessas situações." Vi o pânico cruzar o rosto de meu filho. Sem acesso aos recursos da empresa, ele estaria efetivamente paralisado. Uma sensação completamente nova para alguém que sempre teve tudo ao alcance das mãos. "Você planejou isso por anos, não foi?" perguntou-me, um misto de raiva e admiração involuntária em sua voz, esperando o momento perfeito. "Na verdade, esperava nunca precisar usar estes documentos", respondi com sinceridade. "Criei você como meu filho, Fábio. Amei você como se tivesse nascido de mim. Parte de mim ainda ama, apesar de tudo." Algo em minhas palavras pareceu atingi-lo mais profundamente que todos os documentos legais sobre a mesa. Por um brevíssimo instante, vi o menino que ele fora, confuso, assustado, precisando de orientação. Se eu me recusar a assinar, perguntou numa última tentativa de resistência. Cláudio se inclinou para a frente. "Então o assunto irá a tribunal. Todos os detalhes da sua adoção, da infidelidade do seu pai, da cláusula condicional, tudo se tornará público. A imprensa terá um festim." O rosto de Fábio empalideceu. Se havia algo que ele prezava tanto quanto dinheiro, era sua imagem pública cuidadosamente construída. "Quanto tempo tenho para decidir?" "Até amanhã ao meio-dia", respondeu Dr. Maurício. "Às 12h01, iniciamos o processo judicial." Meu filho se levantou lentamente, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Pela primeira vez desde que o conheço, vi Fábio Cavalcante, não, Fábio Santos Oliveira, completamente derrotado.
Isso não acabou, murmurou pegando os documentos. Você vai se arrepender, mãe. Aquela palavra, mãe, proferida como uma acusação em vez de um termo de carinho, provocou uma dor aguda em meu peito. Mesmo após décadas de desrespeito crescente, mesmo após a humilhação pública na igreja, uma parte de mim ainda sangrava ao ver o sofrimento do homem que criei. Talvez, respondi calmamente, mas não tanto quanto me arrependo de ter permitido que você se tornasse o homem que é hoje. Ele saiu sem dizer mais nada, fechando a porta com força controlada. Até no auge da derrota, Fábio mantinha as aparências. Quando seus passos desapareceram pelo corredor, senti o peso dos anos desabar sobre meus ombros. Não havia triunfo em meu coração, apenas a melancolia de uma batalha que nunca desejei travar. Está feito, disse o doutor. Maurício reunindo os documentos restantes. Ele assinará. Não tem escolha. Jorge colocou a mão em meu ombro num gesto de apoio silencioso. Fez o que precisava ser feito, dona Berenice. A empresa estará segura comigo, prometo. Agradeci com um aceno de cabeça, incapaz de formular palavras naquele momento. As emoções que mantive cuidadosamente controladas durante o confronto agora ameaçavam transbordar. Cláudio se aproximou, oferecendo-me um lenço que aceitei gratamente. Vamos, Berenice. Eu a levo para casa. Quando nos levantamos para sair, Dr. Maurício me chamou. Dona Berenice, há mais uma coisa que precisa saber. Voltei-me para o advogado que guardara os segredos da família Cavalcante por tantas décadas. Sim, os documentos da fundação em memória da mãe biológica de Fábio. Precisarei de um nome para registrá-la oficialmente. Pensei por um momento na jovem funcionária que morrera dando à luz, vítima de uma era em que mães solteiras eram estigmatizadas e abandonadas. Uma mulher cujo rosto eu só conhecia por uma fotografia amarelada guardada junto aos documentos da adoção. Fundação Marina Santos Oliveira para Crianças Desamparadas. Respondi finalmente. É hora de dar-lhe o reconhecimento que merece. Saí do escritório amparada por Cláudio, sentindo-me estranhamente leve apesar da tristeza. No elevador espelhado, observei meu reflexo. Os cabelos prateados perfeitamente arrumados, o terno branco imaculado, as joias douradas que marcavam meu status social. A imagem perfeita de Berenice Cavalcante, matriarca de uma das famílias mais tradicionais da Bahia. Mas nos meus olhos, via algo novo emergindo. Uma mulher que finalmente se libertava das correntes invisíveis do dever e das aparências. Uma mulher que, aos 68 anos, estava pronta para recomeçar. Para onde gostaria de ir? Perguntou Cláudio quando saímos do edifício empresarial para a noite quente de Salvador. Olhei para o céu estrelado que se estendia sobre a cidade. Para a Praça da Piedade, respondi. Preciso sentar naquele banco onde meu pai me levava quando criança. Preciso lembrar quem eu era antes de me tornar uma cavalcante. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas do centro histórico, refleti sobre o caminho que me trouxera até ali. Todas as escolhas, os sacrifícios, os silêncios guardados. A jovem cheia de sonhos que fui um dia havia se transformado numa mulher que usava o poder com a mesma precisão cirúrgica que os homens da alta sociedade baiana. A ironia não me escapava. Para finalmente me libertar e libertar meu neto Miguel do ciclo de arrogância e privilégio sem responsabilidade, precisei me tornar tão implacável quanto aqueles que sempre critiquei. Mas diferente deles, minha motivação nunca foi a ganância ou o poder pelo poder. Foi amor, distorcido talvez pelo peso das convenções sociais e dos segredos familiares, mas ainda assim, amor. O carro parou junto à praça histórica. Cláudio abriu a porta para mim e ofereceu o braço. Quer que eu espere ou prefere ficar sozinha? Olhei para aquele homem gentil que esperou pacientemente por anos, respeitando meu tempo e minhas batalhas internas. Fique, respondi, segurando sua mão. É hora de deixar o passado para trás. Caminhamos juntos até o banco de pedra sob a antiga figueira, onde finalmente permiti que as lágrimas rolassem livremente pelo meu rosto. Não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. O peso de 42 anos de segredos finalmente se dissipava na brisa noturna de Salvador. A manhã seguinte amanheceu com aquela luz dourada típica de Salvador, que parece banhar cada casarão histórico com uma aura especial. Acordei cedo.
após uma noite inquieta. Os acontecimentos do dia anterior ainda reverberavam em minha mente como ondas persistentes contra os rochedos da praia do Farol da Barra. Tomei meu café na varanda da casa de Cláudio, onde passei a noite. Não por qualquer motivo romântico, mas por precaução. Conhecia bem a natureza de Fábio. Sua raiva inicial certamente daria lugar a um cálculo frio sobre como reverter a situação. Preferi não estar sozinha na mansão Cavalcante naquele momento de transição. Dormiu bem? Perguntou Cláudio, juntando-se a mim com sua própria xícara de café. Seu apartamento no corredor da Vitória oferecia uma vista deslumbrante da Bahia, com veleiros pontilhando o horizonte azul. O suficiente, respondi, observando uma gaivota que planava preguiçosamente no céu sem nuvens. Tenho a sensação de que hoje será um dia decisivo. Mal sabia eu quão profética seria aquela declaração. Às 10 da manhã, meu telefone tocou. Era Jorge, meu genro, sua voz transmitindo uma urgência incomum. Dona Berenice, Fábio está na mansão. Chegou há cerca de meia hora exigindo falar com a senhora. Mariana tentou acalmá-lo, mas ele está diferente. Diferente como? Perguntei, já me levantando e sinalizando para Cláudio que precisávamos sair. Calmo demais. Não está gritando ou ameaçando como esperávamos. Está sentado na biblioteca, bebendo o uísque do seu falecido marido e pedindo para esperá-la. Diz que tem uma contraproposta. Aquilo me intrigou. Conhecia bem o temperamento explosivo de Fábio. Esta calma repentina era mais alarmante que qualquer demonstração de fúria. Estou a caminho. Não o deixe sozinho nem por um minuto. E Jorge, tenha cuidado. Cláudio insistiu em me acompanhar, algo pelo qual seria eternamente grata considerando os eventos que se desenrolariam naquela manhã. No trajeto até a mansão Cavalcante, liguei para Dr. Maurício, informando-o da situação. Tenha cautela, Dona Berenice, aconselhou o experiente advogado. Homens como seu filho são mais perigosos quando encurralados. Estarei no meu escritório aguardando. Qualquer sinal de problemas, não hesite em chamar as autoridades. A mansão onde vivi por mais de 4 décadas erguia-se imponente no bairro do Corredor da Vitória, com suas colunas neoclássicas e jardins meticulosamente cuidados. O lugar que foi cenário de inúmeros eventos sociais, de batizados a casamentos, de recepções diplomáticas a jantares beneficentes. Cada pedra daquela construção centenária guardava memórias, algumas doces, outras amargas como fel. Quando nosso carro estacionou na entrada circular, Mariana veio nos receber, o rosto marcado pela preocupação. Mãe, graças a Deus você veio. Ele está diferente. Tem algo no olhar dele que nunca vi antes. Abracei minha filha brevemente, tentando transmitir uma segurança que não sentia completamente. Vai ficar tudo bem. Jorge está com ele? Sim, na biblioteca. Isabela também está aqui, veio com ele, mas está na sala de música com Miguel. Assenti, organizando mentalmente a situação. Prefiro que você fique com eles. Cláudio e eu lidaremos com Fábio. Mariana hesitou, claramente relutante em deixar-me enfrentar sozinha aquela situação. Sempre foi a mais sensível dos meus filhos, com uma intuição quase sobrenatural para tensões familiares. Confie em mim, acrescentei suavemente. Sei o que estou fazendo. Ela finalmente concordou com a cabeça e retornou para o interior da casa. Cláudio e eu nos entreolhamos por um momento antes de seguirmos pelo corredor principal, nossas passadas ecoando no piso de mármore importado da Itália há 3 gerações. A biblioteca dos Cavalcante era um cômodo imponente, com estantes de mogno do chão ao teto, repletas de volumes raros e primeiras edições colecionadas ao longo de gerações. O aroma de livros antigos e couro misturava-se ao perfume discreto de madeiras nobres. Grandes janelas permitiam que a luz natural inundasse o ambiente, iluminando o brasão da família entalhado acima da lareira. Fábio estava sentado na poltrona que pertencera a seu pai, ou melhor, ao homem que ele sempre acreditou ser seu pai. Segurava um copo de cristal com uísque escocês, apesar de não passar das 10h30 da manhã. Jorge estava de pé, próximo à janela, claramente aliviado com nossa chegada. "Mãe!" disse Fábio ao me ver, a palavra soando estranha em seus lábios após a revelação da véspera.
Ou devo chamá-la de Dona Berenice agora? Havia uma frieza calculada em sua voz que me causou um calafrio involuntário. Naquele momento, percebi que o menino que criei havia desaparecido completamente, substituído por um estranho cujos olhos me estudavam com um distanciamento clínico. Você sempre será meu filho, Fábio, respondi calmamente, escolhendo uma poltrona oposta à sua. Independentemente dos documentos assinados ontem, ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. É engraçado como o conceito de família se torna fluido quando conveniente, não é mesmo? Ontem eu não era Cavalcante de sangue. Hoje sou sempre seu filho. Cláudio permaneceu de pé próximo à porta. Uma presença silenciosa, mas reconfortante. Jorge fez menção de se aproximar, mas sinalizei discretamente para que mantivesse sua posição. Havia algo na atmosfera, uma tensão palpável que exigia extrema cautela. Você mencionou uma contraproposta. Falei, mantendo a voz firme. Estou ouvindo. Fábio girou lentamente o copo entre os dedos, observando a luz do sol refletir no líquido âmbar. Passei a noite inteira pensando. Consultei alguns amigos com conhecimento jurídico. A situação é de fato complexa. Ele colocou o copo sobre a mesa lateral e inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos fixos nos meus. Poderia contestar os documentos, claro, alegar coação, manipulação, até mesmo questionar a sanidade do signatário. Seria um processo longo, desgastante, público. Exatamente o que todos queremos evitar. E então? Perguntei, mantendo a expressão neutra apesar do desconforto crescente. Então cheguei a uma conclusão surpreendentemente simples. Continuou ele, abrindo a pasta que repousava sobre seus joelhos. Aceito os termos. Um silêncio perplexo tomou conta da biblioteca. De todas as reações possíveis, esta era a que menos esperávamos. Aceita? Repeti, incapaz de esconder completamente a surpresa. Sem contestações? Sem condições adicionais? Oh, não disse que não há condições, corrigiu ele, o sorriso aumentando ligeiramente. Tenho algumas solicitações razoáveis para adicionar ao acordo. Troquei um olhar rápido com Jorge, que parecia igualmente desconfiado da súbita cooperação de Fábio. Quais seriam essas solicitações? Indaguei cautelosamente. Ele retirou um documento datilografado da pasta e o deslizou sobre a mesa de centro que nos separava. Nada excessivamente complicado. Primeiro, quero manter o nome Cavalcante, legalmente. Não por sentimentalismo, obviamente, mas por questões práticas. Minha reputação profissional está construída sobre esse nome. Considerei o pedido por um momento. Era, de fato, uma solicitação relativamente simples que não afetaria os aspectos financeiros do acordo. Segundo, continuou ele, quero uma declaração pública sua, reconhecendo minha competência na gestão da empresa durante os anos em que estive à frente. Uma espécie de bênção para minha próxima empreitada profissional. Novamente, um pedido surpreendentemente modesto considerando as circunstâncias. Fábio sempre foi extremamente preocupado com sua imagem pública. Fazia sentido que quisesse preservá-la durante essa transição. E terceiro, seu semblante mudou sutilmente, adquirindo uma seriedade que raramente demonstrava. Terceiro, quero conhecer a história completa da minha mãe biológica. Não apenas o nome e a data de falecimento. Quero saber quem ela era, como conheceu. Henrique, o que aconteceu realmente? Tenho direito a essa verdade, não acha? Aquele pedido me pegou de surpresa. Em todos os cenários que imaginei para esta confrontação, nunca considerei que Fábio demonstraria interesse genuíno por sua origem biológica. Sempre o vi tão completamente absorvido por si mesmo, tão desinteressado por qualquer história que não agregasse valor imediato à sua imagem ou patrimônio. É justo, concordei finalmente. Posso providenciar tudo isso. Há cartas, algumas fotografias. Guardei tudo pensando que um dia você poderia querer saber. Algo lampejou nos olhos dele. Gratidão? Surpresa? Era difícil discernir. Por um breve momento, vislumbrei uma vulnerabilidade que me lembrou do menino que ele fora um dia. Então temos um acordo? Perguntou, retomando rapidamente sua postura profissional. Precisaremos redigir um adendo formal ao documento original.
interveio Jorge, aproximando-se finalmente. Doutor, Maurício pode preparar tudo hoje mesmo. Excelente, respondeu Fábio levantando-se. Nesse caso, tenho um último pedido. Mais um gesto simbólico, na verdade. Ergui os olhos, aguardando. Havia algo na maneira como ele se movia agora. Uma energia contida que me deixava inquieta. Gostaria de brindar a este novo capítulo da família Cavalcante. Ou deveria dizer, da família Santos Oliveira Cavalcante. Ele caminhou até o bar antigo no canto da biblioteca, onde gerações de homens Cavalcante haviam servido conhaque a convidados ilustres. Com gestos deliberadamente lentos, pegou uma garrafa diferente das outras, mais baixa, com um líquido translúcido. Um brinde especial merece uma bebida especial, não concorda? Comentou, pegando novos copos de cristal. Esta cachaça artesanal é um presente que recebi de um produtor do Recôncavo Baiano. Dizem que é a melhor da região. Algo na maneira como ele enfatizou aquelas palavras acendeu um alarme em minha mente. Observei-o abrir a garrafa e servir 4 doses com uma precisão quase cerimonial. Fábio, comecei, uma suspeita crescendo em meu peito. Não acho que seja o momento para celebrações. Temos questões sérias a resolver. Ah, mas insisto, respondeu ele, estendendo um copo para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. É uma tradição, não? Selar acordos importantes com um brinde. Meu pai, desculpe, Henrique, sempre fazia questão dessas formalidades. Cláudio deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre nós. Talvez devêssemos deixar as celebrações para depois que os documentos estiverem devidamente assinados. O sorriso de Fábio vacilou por um instante, antes de se recompor. Claro, claro. Entendo a cautela, mas seria uma falta de cortesia recusar completamente, não? Ao menos um gole simbólico. Ele ergueu seu próprio copo, fitando-me diretamente. Havia um desafio em seus olhos, uma intensidade perturbadora. A verdade finalmente revelada. Brindou. Naquele momento, um som de vidro quebrando veio da sala de música, seguido pelo choro assustado de uma criança. Miguel. O que foi isso? Perguntei, instintivamente me levantando. Jorge já se dirigia para a porta quando a mesma se abriu abruptamente. Isabela entrou, carregando o pequeno Miguel nos braços. Meu neto chorava desesperadamente, o rostinho vermelho de tanto esforço. Ele derrubou um vaso, explicou Isabela apressadamente. Não para de chorar, acho que se assustou. Meus olhos se fixaram no bebê, na maneira como ele se contorcia nos braços da mãe, seu choro diferente do usual, mais agudo, mais desesperado. Isabela parecia nervosa, evitando olhar diretamente para Fábio. Foi então que notei. Ela tinha lágrimas nos olhos. Deixe-me segurá-lo. Ofereci, aproximando-me para pegar meu neto. Não! Isabela praticamente gritou, recuando um passo. Seu olhar saltava entre mim e Fábio, uma expressão de puro pânico no rosto. Ele só quer a mãe agora. O tempo pareceu desacelerar. Observei Fábio colocando seu copo na mesa sem ter bebido. O modo como sua mão tremia ligeiramente. Vi os olhos de Isabela, vermelhos e marejados. A maneira como ela abraçava Miguel protetivamente contra o peito. Notei o líquido translúcido nos copos, aparentemente inofensivo. Compreendi tudo em um instante de clareza terrível. Jorge, disse com uma calma que não sentia. Ligue para a polícia. Agora. Fábio se moveu com uma velocidade surpreendente. Em segundos, estava ao lado de Isabela, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Ninguém vai ligar para ninguém, declarou, sua voz fria como gelo. Vamos todos nos sentar e terminar nossa pequena reunião familiar. Você envenenou a bebida, afirmei. Não como pergunta, mas como constatação. O que colocou ali, Fábio? Ele riu. Uma risada seca, sem humor. Sempre tão perspicaz, não é, mãe? Sempre um passo à frente de todos. Miguel continuava chorando, seu desespero partindo meu coração. Isabela parecia petrificada, o medo estampado em cada linha de seu rosto. Foi ela quem contou, não foi? Perguntei, indicando Isabela com um movimento de cabeça. Ela descobriu seu plano. Fábio apertou ainda mais o braço da esposa que gemeu de dor. Isabela sempre foi fraca.
Previsível. Pensei que ao menos por uma vez pudesse ficar do meu lado, mas parece que a lealdade tem preço baixo hoje em dia. Solte-a, ordenou Cláudio, sua voz calma, mas autoritária. Você só está piorando sua situação. Minha situação? Explodiu Fábio, o verniz de controle finalmente rachando. Minha situação já está no fundo do poço. Vocês destruíram tudo. Meu nome, minha identidade, meu patrimônio. Seus olhos estavam vidrados, quase febris. Reconheci o olhar, o mesmo que Henrique tinha em seus piores momentos, quando o álcool e a raiva o dominavam. Miguel não tem culpa de nada disso, falei suavemente, tentando acalmá-lo. Deixe Isabela levar o bebê para outro cômodo. Podemos resolver isso entre nós. Ou, por um momento, pensei que ele cederia. Seus olhos pousaram no filho que chorava, e algo pareceu amolecer em sua expressão. Então, tão rapidamente quanto veio, o momento passou. Ninguém vai a lugar algum até resolvermos isso. Você quis jogar duro, mãe? Então, vamos jogar duro. O som da campainha ecoou pela mansão, sobressaltando a todos. Os olhos de Fábio se arregalaram em pânico momentâneo. Quem está esperando visitas? Dr. Maurício. Respondi prontamente, aproveitando sua distração. Deve ter vindo trazer os documentos para o adendo que você solicitou. Era uma mentira, obviamente. Não esperávamos ninguém, mas funcionou. Por um instante, Fábio hesitou, sua mente calculando rapidamente as possibilidades. Foi o suficiente. Cláudio avançou com uma velocidade surpreendente para um homem de sua idade, agarrando o braço de Fábio e torcendo-o para trás em um movimento preciso. Jorge aproveitou a oportunidade para puxar Isabela e Miguel para longe, colocando-os atrás de si protetivamente. Seu velho intrometido! Urrou Fábio, debatendo-se furiosamente contra a imobilização de Cláudio. Isso não é assunto seu! Mariana apareceu na porta, os olhos arregalados de choque ao presenciar a cena. Chamei a polícia, informou, a voz trêmula. Estão a caminho. O rosto de Fábio se contorceu em uma máscara de ódio puro. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. Tenho amigos poderosos, conexões que vocês nem imaginam. Aproximei-me dele, sentindo uma calma estranha apesar da situação caótica. Pela primeira vez em décadas, não havia mais segredos entre nós, não havia mais mentiras para proteger, não havia mais aparências a manter. Você tentou nos envenenar, Fábio? Disse suavemente, olhando-o nos olhos. Seu próprio filho estava na sala. Pense nisso por um momento. Algo vacilou em seu olhar. Um lampejo fugaz de compreensão, talvez até de vergonha, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituído pela raiva fria que parecia consumi-lo por dentro. Em minutos, sirenes anunciavam a chegada da polícia. Fábio foi retirado da mansão algemado, gritando ameaças e acusações incoerentes. Isabela, ainda tremendo, relatou aos oficiais como descobriu o plano do marido ao vê-lo manipulando a garrafa na cozinha mais cedo naquela manhã. Ele disse que era a única solução, soluçou ela, apertando Miguel contra o peito. Que todos precisavam desaparecer para que ele pudesse recomeçar com o dinheiro do seguro. As horas seguintes passaram como um turbilhão confuso. Depoimentos, perguntas, a garrafa sendo levada para análise, Isabela sendo examinada por paramédicos devido ao estado de choque. Em meio ao caos, mantive-me firme, respondendo calmamente às perguntas das autoridades, providenciando o necessário para proteger minha família. Quando finalmente a mansão se esvaziou dos oficiais e técnicos, encontrei-me sozinha na biblioteca, o local onde tudo começara horas antes. Os raios do sol poente filtravam-se pelas janelas, iluminando o brasão da família Cavalcante entalhado na madeira nobre. Ouvi passos suaves atrás de mim. Era Cláudio, trazendo uma xícara de chá. Pensei que pudesse precisar disso, disse ele, colocando a xícara sobre a mesa. Foi um dia intenso. Aceitei a bebida com gratidão, observando o vapor que subia em espirais delicadas. Obrigada. Não apenas pelo chá, mas por tudo. Ele se sentou na poltrona oposta à minha, aquela que tantas vezes pertenceu a Henrique durante nossas longas conversas noturnas. Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, discordei suavemente. Não qualquer um.
Permanecemos em silêncio por alguns momentos, deixando que a realidade dos acontecimentos recentes assentasse ao nosso redor. Lá fora, o céu de Salvador se tingia gradualmente com as cores do crepúsculo, as primeiras estrelas começando a pontilhar o horizonte. "O que acontece agora?" perguntou Cláudio finalmente. Tomei um gole do chá, saboreando seu calor reconfortante. "Agora, recomeçamos. A fundação em memória de Marina. A reestruturação da empresa sob a liderança de Jorge, um novo lar para Isabela e Miguel e talvez, finalmente, uma vida para mim." Estendi minha mão sobre a mesa, encontrando a dele. Aos 68 anos, após décadas vivendo para manter as aparências e proteger os segredos da família Cavalcante, estava pronta para descobrir quem era Berenice Antunes, a mulher por trás do nome, dos títulos, das obrigações sociais. "Sabe", disse, observando nossos dedos entrelaçados, "quando Fábio me chamou de diabo na igreja, achei que fosse o pior dia da minha vida. Agora vejo que foi, na verdade, o primeiro dia do resto dela. Meus queridos, após tudo o que compartilhei com vocês hoje, preciso tomar um momento para respirar. Esta história que acabei de narrar não foi fácil de reviver. Cada palavra, cada lembrança, cada sentimento trouxe de volta aquele dia que mudou completamente o rumo da minha existência. Quando entrei naquela igreja para o batizado do meu netinho Miguel, jamais imaginaria que sairia de lá com uma decisão que transformaria não apenas a minha vida, mas o futuro de toda a família Cavalcante. As palavras cruéis do meu filho: "Desde quando o diabo entra na igreja?" foram o estopim que me fez despertar de décadas de silêncio e submissão. Por muitos anos carreguei o peso de um segredo que não era meu. Protegi Fábio de uma verdade que acreditei ser dolorosa demais. Que ele não era filho biológico do homem cujo nome carregava com tanto orgulho. Que sua mãe verdadeira, Marina Santos Oliveira, havia falecido durante o parto, vítima de uma sociedade que marginalizava mulheres em sua situação. Que o adotei não apenas para proteger a reputação da família, mas porque vi naquele bebê inocente uma chance de amar incondicionalmente. Como pude compartilhar com vocês, a vida nos reserva surpresas quando menos esperamos. Jamais pensei que aquela cláusula incluída nos documentos de adoção, uma precaução que parecia desnecessária na época, um dia seria acionada. Que meu próprio filho, o homem que criei e amei, tentaria eliminar sua própria família por ganância e orgulho ferido. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher diferente em cada fase dessa jornada. A jovem Berenice, que aceitou criar o filho de uma funcionária falecida. A esposa que manteve as aparências para proteger o nome Cavalcante. A mãe que suportou desrespeitos crescentes, sempre acreditando que o amor superaria tudo. E, finalmente, a mulher que se ergueu aos 68 anos para dizer: "Basta! O destino de Fábio foi selado por suas próprias escolhas." A tentativa desesperada de envenenar a própria família não apenas o levou à prisão, mas revelou a verdadeira natureza de seu caráter. Às vezes penso se falhei como mãe, se houve algo que poderia ter feito diferente para evitar que ele se tornasse o homem que revelou ser naquele dia fatídico. Miguel, meu netinho inocente, agora cresce sob os cuidados de Isabela, que após o choque inicial, revelou uma força que nem ela mesma sabia possuir. Compramos uma casa confortável para eles no bairro da Graça, não muito longe da Fundação Marina Santos Oliveira para Crianças Desamparadas. Sim, a fundação que estabeleci em memória da mãe biológica de Fábio, agora ajuda centenas de crianças carentes de Salvador. Jorge assumiu a presidência da Cavalcante Investimentos com a competência discreta que sempre o caracterizou. Sob sua liderança, a empresa não apenas se manteve estável, mas expandiu suas operações para áreas mais sustentáveis e socialmente responsáveis. Mariana, minha filha querida, coordena os projetos sociais da empresa, criando uma ponte entre o mundo corporativo e as necessidades da comunidade baiana. E quanto a mim, a mulher que por tanto tempo viveu à sombra do nome Cavalcante, finalmente encontrou sua própria luz. Cláudio e eu nos casamos em uma cerimônia simples à beira-mar, cercados apenas pelos amigos mais próximos e familiares que realmente importam.
Aos 70 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir paixões adormecidas, para viver autenticamente. Vendemos a mansão Cavalcante, aquele mausoléu de memórias agridoces e segredos enterrados. Parte do dinheiro foi para a fundação, parte para garantir o futuro de Miguel. Agora, vivemos em uma casa aconchegante no Rio Vermelho, com vista para o mar e uma varanda onde tomo meu café da manhã, observando pescadores lançarem suas redes ao amanhecer. Uma vida simples, autêntica, sem as amarras das convenções sociais que por tanto tempo me aprisionaram. Visito Fábio na penitenciária ocasionalmente, não por obrigação, mas por escolha, porque apesar de tudo, ele ainda é o menino que embalei em meus braços durante noites de tempestade. Nas raras vezes em que aceita me ver, nossos encontros são breves e tensos. A amargura ainda o consome por dentro, mas vejo lampejos fugazes do filho que conheci em algum momento de sua vida. Não perdi completamente a esperança de que um dia possa encontrar redenção. A vida me ensinou que famílias são construídas não apenas por sangue, mas por escolhas diárias. Que o amor verdadeiro exige coragem, a coragem de estabelecer limites, de impor respeito, de dizer não quando necessário. Que podemos amar profundamente alguém e ainda assim reconhecer quando esse amor se torna destrutivo. Meus queridos que me acompanharam até aqui, se há uma lição que gostaria de deixar com vocês é esta: nunca é tarde para se libertar de relacionamentos tóxicos, mesmo quando envolvem laços familiares. Nunca é tarde para exigir o respeito que merecemos. Nunca é tarde para recomeçar. Se minha história tocou seu coração, se de alguma forma você se identificou com minha jornada, por favor, deixe seu comentário abaixo. Conte-me de onde você está assistindo. Compartilhe sua própria experiência. Diga-me o que faria em meu lugar. Seus comentários são o que mantém este canal vivo e me motivam a continuar compartilhando minhas vivências. O canal Vovó Lembrou foi criado para dar voz àqueles que a sociedade muitas vezes torna invisíveis. Os idosos com suas histórias de superação e sabedoria. Cada vídeo que produzo exige tempo, dedicação e recursos. Se este conteúdo trouxe valor para a sua vida, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um simples like também faz toda a diferença para que mais pessoas possam encontrar estas histórias. E se você puder, por favor, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção e manter o canal trazendo conteúdo diário para vocês. Sua contribuição, por menor que seja, permite que histórias como a minha continuem sendo contadas, que experiências de vida continuem sendo compartilhadas, que lições valiosas não se percam no tempo. Temos diversos outros vídeos no canal que abordam diferentes aspectos da vida depois dos 60 anos. Histórias de superação, de amor tardio, de reconciliação familiar e de descobertas pessoais. Navegue pelo nosso conteúdo e encontre outras narrativas que possam ressoar com sua própria jornada. Lembrem-se sempre, respeito não se implora, se conquista. E às vezes, é preciso perder tudo para finalmente encontrar a si mesmo. Assim como eu, Berenice Cavalcante, que precisei ouvir as palavras mais cruéis dentro de uma igreja para finalmente encontrar minha voz e minha liberdade. Até o próximo vídeo, meus queridos, que possamos continuar compartilhando histórias, sabedoria e experiências. Agradeço de coração por terem me acompanhado nesta jornada dolorosa, mas necessária. Voltem sempre ao canal Vovó Lembrou, onde as rugas carregam histórias e a idade traz não apenas anos, mas sabedoria. Um grande abraço desta senhora que aprendeu tarde, mas aprendeu bem, que nunca é tarde demais para ser feliz nos próprios termos.